Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Leitura e Produção de Textos. Tema da aula: Táticas de Revisão. Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula 13 da semana 7, nós vamos estudar um pouco sobre as táticas de revisão das suas próprias produções textuais. Em tela cheia, uma apresentação de slides com fundo cinza e textos em letras pretas. A voz da professora está em off. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No slide seguinte, o título Objetivo e um item lido pela professora. Então, o objetivo da aula é apresentar e dar a conhecer algumas táticas de revisão de sua própria escrita. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a escrita é sempre bastante pessoal. Então, algumas táticas comentadas aqui servirão para uns mais do que para outros e vice-versa. Algumas outras poderão servir melhor para alguns e não tanto para outros. Então, a escrita e a reescrita é um processo muito pessoal, porque como vimos durante o curso todo, o importante é que a gente escreva um texto estimulado pela nossa curiosidade criativa e não que a gente escreva um texto somente para reproduzir o que outros textos já disseram. Ou seja, é interessante que os nossos textos escritos na universidade avancem sempre o conhecimento. E é por isso que é fundamental, gostaria de ressaltar, que saibamos ler bem também os artigos científicos e os textos acadêmicos de forma geral, porque é só entendendo qual é o estado da arte, ou seja, qual é o estado que atingimos na pesquisa de um determinado tema, de um determinado assunto, é que vamos conseguir perceber o que um determinado artigo avança naquele conhecimento ou não avança e o que nós mesmos poderemos pesquisar para avançar o conhecimento, que é o objetivo da universidade. Como alunos universitários, é importante que vocês tenham isso em mente. Portanto, a escrita e a leitura independem da área específica que vocês sigam na graduação, porque o gênero acadêmico, o texto científico, o paper, ele perpassa todas as áreas. Ele é a forma de comunicação por excelência na academia. Primeira tática de revisão é deixar o texto descansar. Eu trago aqui uma imagem de um móvel com gavetas para vocês se lembrarem de deixar o texto descansar. Antigamente, quando a gente não escrevia o texto no computador, mas escrevia na máquina de escrever ou então à mão, a gente guardava o texto em gavetas. E é importantíssimo que a gente deixe o texto guardado um tempo, que a gente não escreve e depois já saia relendo para corrigir, para consertar. É importante a gente escrever uma primeira versão, né, aquela escrita que sai de uma vez, mesmo que seja uma escrita curta, mesmo que numa sentada você consiga escrever 2 parágrafos, não tem problema. Às vezes é o que a gente vai conseguir escrever num dia e a gente precisa aceitar. Há dias que a gente vai conseguir escrever mais e melhor. Então, o processo de escrita é um processo que segue um ritmo um pouco diferente do ritmo da nossa vida cotidiana, com trabalho e todas as nossas atribuições. A escrita ela tem um ritmo próprio e a gente precisa ser capaz de respeitar esse ritmo próprio. É por isso que eu sempre indico para os alunos, quando tem um trabalho escrito a ser entregue na universidade, que comecem a fazer com bastante antecedência. Porque a tendência é que se a gente tiver poucos dias para escrever, talvez esses poucos dias não sejam os dias que estejamos mais aptos para a escrita. E outra questão é que isso atrapalha essa primeira tática, que é deixar o texto descansar. Tudo bem? Novo slide com o título Releia na posição do leitor. À esquerda, a pintura Young Girl Reading, de Jean-Honoré Fragonard, de 1770. Uma jovem de perfil voltada para o lado esquerdo está sentada em um sofá e lê um livro. Ela é branca, de cabelos castanhos, presos em um coque, usa vestido amarelo de mangas longas. A segunda tática é, depois de o texto ter descansado, que vocês peguem novamente o texto e o releiam
mas não na posição de escritor, na posição de leitor. E o que vai fazer com que vocês se movam para a posição de leitor é esse distanciamento do texto. É quase como se o texto não tivesse sido escrito por você. É quase como se você estivesse pegando um texto escrito por uma terceira pessoa. Então você vai tentar se colocar na posição de leitor, para ver se as ideias ali colocadas estão claras, se as relações entre as ideias são de fato as relações que fazem mais sentido, são as relações pretendidas. Se tiver alguma questão que esteja estranha ou que você não consiga entender na primeira leitura, nessa leitura na posição de leitor mesmo, é porque ali alguma coisa precisa ser melhorada, certo? Novo slide, anote, grife e marque. Abaixo, imagem de fundo branco com diversos trechos de textos com grifos circulados e contornados em azul, rosa e amarelo. A terceira tática é a de anotar, grifar e marcar o texto. Então, todas essas passagens que não ficarem claras, todos esses trechos que vocês não têm certeza do que quiseram dizer, tudo que ficar minimamente obscuro, vocês precisam anotar, grifar e marcar, certo? Então, isso pode ser feito fisicamente, com caneta marca-texto, vocês imprimem o texto, ou pode ser feito no Google Docs, que é uma ferramenta que vocês têm acesso como alunos da Univesp, que eu vou falar um pouquinho na próxima aula. Não importa se vai ser físico ou se vai ser digital, o importante é que vocês enfrentem o texto, grifando o texto, escrevendo sobre ele, marcando, criando códigos eventualmente, ou um código de cores, ou um código de símbolos, que mostrem esse processo de enfrentamento do texto para facilitar a próxima parte, que é a parte da reescrita. Novo slide intitulado Reescreva, com um link de um GIF. Animação em looping de um lápis que desenha outro lápis e desaparece. Então, vocês vão ter que obrigatoriamente reescrever. Então, eu trago aqui esse GIFzinho para ficar bem evidente que não há escrita sem reescrita. Esse vai ser o tema, inclusive, da nossa próxima aula, então não vou me deter tanto aqui. Mas justamente essas partes que foram anotadas, que foram grifadas, que foram marcadas, são as partes que vocês vão precisar reescrever, reordenar, pontuar de uma outra forma, consertar um problema de ortografia, por exemplo, um problema de concordância, certo? E verificar se aquele trecho está, de fato, claro, coerente e coeso. Novo slide, estabeleça um roteiro de revisão. Abaixo, ilustração das mãos de uma pessoa que segura uma prancheta e escreve em uma checklist. A seguir, vocês vão conseguir estabelecer um roteiro de revisão. A partir das marcações que vocês fizeram, vocês têm que começar a conseguir agrupar as marcações em grandes conjuntos. Então, essa marcação que eu fiz é um problema de coerência. Então, anotem lá. Revisar com cuidado a coerência das ideias. Este problema que eu estou anotando aqui é uma questão ortográfica, uma palavra que eu nunca me lembro se escreve com Z ou com S. Então, escreva lá, ortografia, palavras SZ. E vocês vão estabelecendo um roteiro que é um roteiro muito pessoal, muito individual, muito particular, certo? Esse é o ponto mais importante do processo de revisão, que vocês tenham um roteiro próprio para cada um. Por quê? Porque isso faz com que você se conheça como escritor e que você tome consciência do seu processo de escrita, certo? É isso que a gente chama de atividade epilinguística, que está lá num dos textos que vocês leram no começo da semana, no começo da disciplina. Essa atividade epilinguística é a atividade de reflexão sobre a própria língua, os instrumentos da língua. Então, montar o seu próprio roteiro de revisão é fundamental para que você se conheça como escritor. Novo slide, sugestões de roteiro. Abaixo, a checklist. Coerência, coesão e os subitens. Retomadas, repetições, substituições, pontuação. Concordância e os subitens. Sujeito posposto, sujeito distante, termos distantes. Ortografia, oralidade e informalidade. Na sequência, eu dou uma sugestão de roteiro, mas é apenas uma sugestão geral
certo? Que pode ou não se aplicar a vocês, que vocês podem ou não pegar alguma ideia daqui. O primeiro item que eu acho importante constar do roteiro é a verificação de coerência. Então é preciso que vocês leiam as ideias ali presentes para ver se pelo texto elas fazem sentido. Então elas não podem fazer sentido pela ideia que está na cabeça de vocês, por isso que é importante deixar o texto descansando. Elas têm que fazer sentido pelo texto escrito apenas. Não pode ter nada na cabeça de vocês que não esteja ali registrado no texto de forma bastante clara, certo? Depois, quanto à coesão, eu coloquei ali alguns exemplos que vocês podem revisar quanto à coesão. A questão das retomadas, então as palavras que vocês estão utilizando para retomar, estão retomando claramente o que vocês pretendiam retomar? Ou não? Ou a retomada causa uma ambiguidade? Se você usar, por exemplo, o pronome esse, será que não tem nenhuma outra palavra que esse pronome pode retomar? E que não é exatamente a palavra que vocês querem que ele retome? Como consertar isso? Isso é uma questão de coesão que precisa ser revista com cuidado, com calma, paciência e minúcia. A questão das repetições. O texto escrito vai conter repetições, ainda mais na primeira versão, certo? A ideia não é a gente eliminar completamente a repetição, porque a repetição é constitutiva da língua. Então a gente vai repetir. Algumas estruturas, elas são muito repetidas nos textos, mas algumas podem ser evitadas. E essas que podem ser evitadas que é sobre as quais vocês têm que trabalhar, certo? A questão das substituições. A gente não precisa substituir por um sinônimo perfeito, ainda que a gente possa consultar um bom dicionário de sinônimos. Mas a gente pode substituir por termos mais amplos ou mais restritos que dizem respeito à mesma ideia. Então, aquela questão que a gente já viu de hiperonímia e hiponímia. Então, um avião, um carro, uma bicicleta são todos veículos. Então, se você não quiser repetir esses 3 termos, você pode colocar os veículos, por exemplo, citados. Essa é uma substituição possível. A questão da pontuação é fundamental. Se vocês não se lembrarem das regras de pontuação, na aula que vem eu vou falar sobre alguns recursos que vocês podem usar para escrever de acordo com a norma padrão. Então, aquelas regras que a gente aprende na escola, não separar por vírgula o sujeito e o objeto, não separar por vírgula o sujeito e o predicado da oração, nem o verbo do seu objeto. Então, todas essas regras de pontuação que é importante que vocês se lembrem, aqueles termos essenciais da oração que não podem ser separados por vírgula. Depois, um outro ponto, a questão da concordância. É muito comum nos textos escritos a gente colocar o sujeito depois do verbo. Algumas vezes na oralidade isso acontece também, mas na escrita é bem frequente. Quando isso acontece, a nossa tendência é deixar o verbo sempre no singular. E às vezes o sujeito que vem na sequência é plural. Então a gente pode dizer, foi feito muitas mudanças na aula tal. Esse foi feito muitas mudanças, essa construção é típica da oralidade. Então a gente vê nos grandes projetos de pesquisa da língua falada que essa é uma construção que aparece bastante, que é a construção que a gente denomina de concordância zero. Só que na língua escrita, principalmente no gênero acadêmico, a gente tem que fazer a concordância entre o verbo e o sujeito. Então, nesse caso, foram feitas muitas mudanças. Então, é importante vocês verificarem isso, porque isso é uma coisa que passa muitas vezes despercebida. Quando o sujeito está muito distante do verbo, então a gente coloca o sujeito no início da frase, coloca várias informações sobre esse sujeito e o verbo está lá longe. É comum a gente ter problemas de concordância nesse caso. Então é bom sempre recuperar, perceber onde está o verbo, perceber onde está o sujeito para ver se a concordância está ok. E isso acontece também com os termos muito distantes entre si, que não precisam ser necessariamente substantivos e verbos, mas pode ser substantivo, artigo, adjetivo. Quando as palavras ficam muito distantes, é importante a gente verificar se a concordância está bem feita.
A ortografia, é sempre bom a gente ter um dicionário em mãos. Hoje em dia tem muitos dicionários eletrônicos. E a gente desconfiar das palavras que a gente está escrevendo. Então, se você escreve uma palavra e fala, mas será que é assim que se escreve? Essa palavra você tem que procurar no dicionário. Não tem como se furtar disso. Né? Aproveitem a facilidade que a gente tem hoje em dia de procurar uma palavra no dicionário. Lembrem-se de que antigamente a gente tinha que pegar aquele livro enorme, cheio de páginas e ir até encontrar a palavrinha, aquela letra pequenininha para verificar se era assim que se escrevia. Hoje em dia a gente não tem mais esse problema. E se vocês acharem conveniente, façam uma listinha, uma espécie de uma lista de vocábulos próprio, em que vocês coloquem ali as palavras que geram mais dúvidas e que vocês procuraram, porque quanto mais vezes a gente escreve aquela palavra, mais a gente vai memorizando a forma gráfica ortograficamente correta, certo? E a última questão é a questão da oralidade e da informalidade. Como a gente usa a língua muito mais tempo para falar em situações informais, é comum que a gente deixe passar algumas expressões, alguns traços que caracterizam essa informalidade, essa oralidade para o texto escrito. Então é importante que a gente consiga perceber isso, e isso é um treino, a gente vai percebendo aos poucos, que alguns termos, algumas expressões não devem ser colocadas num texto acadêmico, um artigo científico, por exemplo. Então é importante a gente fazer um pente fino aí dessa revisão para verificar se o nosso texto apresenta o que a gente chama de marcas de oralidade. Novo slide. Pronome você, genérico. Abaixo 2 itens em links clicáveis. Exemplo de entrevista 1, exemplo de entrevista 2. A professora clica no primeiro link que leva a uma entrevista no site apublica.org. E aí eu queria dar um exemplo para vocês de uma questão da oralidade, que é provavelmente um indício de mudança linguística, que é a questão do pronome você. Eu vou colocar 2 exemplos de entrevista em que aparece essa forma você. Então aqui a gente tem um tipo de texto específico, que é a entrevista, certo? A entrevista, normalmente, ela é concedida oralmente pelo entrevistado ao veículo, ao jornalista ou à jornalista. Nesse caso é o jornalista, o Ciro Barros, certo? E o jornalista depois transcreve esse texto e publica por escrito. Só que nessa passagem, nessa transcrição, né, do texto falado para o texto escrito, normalmente o jornalista preserva alguns traços da língua falada. E isso é interessante, porque é um gênero entrevista e o gênero permite essa questão mais informal, mais próxima da oralidade. Então, alguns tipos de textos escritos, eles podem conter traços de oralidade, outros não. Um artigo científico, por exemplo, não. Então aqui a gente tem lá a entrevista, que tem o título Coronavírus, renda de mais pobres terá impacto negativo 20% superior à média. E aqui indica o lead. Um breve resuminho, um olho. A projeção é de Débora Freire, da UFMG, coautora de estudos sobre impactos da crise econômica provocada pela disseminação do coronavírus. E aí eu vou procurar a palavra você para vocês entenderem como ela funciona. A docente pesquisa a palavra você e todas as ocorrências no texto ficam grifadas. Ela leu uma pergunta da entrevista. Então aqui, o levantamento de vocês projeta como a crise econômica causada pelo coronavírus poderia afetar o PIB, o emprego e o consumo das famílias. Vocês também fizeram um recorte por faixas de renda? O choque tende a atingir as famílias de maneira desigual? Esse vocês que aparece aqui é um clássico uso do pronome você, é o uso tradicional dele, porque o você se refere à pesquisadora, que é professora lá da UFMG, e ao grupo de pesquisa dela, certo? Então, aqui a gente tem um você que retoma lá a interlocutora e o grupo de pesquisa, que é esse Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Então, aqui a gente tem um uso clássico de você. Aqui, a gente tem a pergunta, no setor de serviços, com as famílias consumindo menos, os empresários começam a ter menos demanda e a mandar as pessoas empregadas embora?
Ela responde: você tem no setor de serviços muitas pequenas empresas, academias, serviços de alimentação que vão ser bastante afetados porque as famílias de classe mais baixa perdem renda, consomem menos, as firmas não conseguem manter seus empregados, mandam pessoas embora que ficam sem renda e assim vai aumentando cada vez mais o desemprego. E aí, aqui embaixo ela continua: então, quando você reduz crescimento e emprego, você tem um impacto direto dessa redução na renda das famílias. Gostaria que vocês percebessem que esses usos de você, nesta resposta da entrevistada, eles são bastante diferentes daquele primeiro você, que a gente viu que faz referência à própria pesquisadora e aos demais pesquisadores do grupo de pesquisas dela. Aqui, esse você é um você que a gente chama genérico. É um você que não faz referência ao leitor. Não está falando com o leitor. Não está falando com o entrevistador, que é o jornalista. Mas ele tem um valor de impessoalizar o discurso. Então, você tem no setor de serviços, seria mais ou menos como se a gente dissesse na modalidade escrita formal da língua, tem-se no setor de serviços muitas pequenas empresas, ou há no setor de serviços muitas pequenas empresas. Esse você, então, ele não tem, a rigor, um valor de pronome, ou seja, ele não está recuperando uma pessoa do discurso, mas ele está generalizando para para praticamente todas as pessoas, certo? Então, ele não tem um referente pessoal, ele tem uma generalização tão extrema que é quase como se ele estivesse constatando que alguma coisa existe. Se a gente fizer a substituição pelo verbo haver aqui no final, também dá certo. Então, quando você reduz crescimento e emprego, você tem um impacto direto dessa redução nas rendas das famílias. Vamos substituir? Então, quando há redução de crescimento e emprego, há o impacto direto dessa redução na renda das famílias. Ou então a gente poderia até trocar. Quando há redução de crescimento e emprego, provoca-se um impacto direto dessa redução na renda das famílias, certo? Então, esses usos de você, eles são bem distintos entre si, e esse você que aparece aqui na resposta dela é um você muito próprio da oralidade. Em quase todas as entrevistas, vocês podem reparar, e esse vocês que eu usei agora, ele é um pronome clássico, porque ele está fazendo referência a vocês que me ouvem. Mas em toda entrevista, vocês podem perceber esse uso genérico de impessoalização do discurso do você. E é importante que vocês saibam diferenciar. Fecha a página da entrevista, retorna ao slide e clica no exemplo 2, que leva a outra entrevista, também do site apublica.org. Aqui eu trouxe mais um exemplo, uma outra entrevista. Não há precedentes para a crise econômica causada pelo coronavírus na história recente, diz a economista Mônica De Bolle. A professora pesquisa a palavra você e todas as ocorrências surgem grifadas no texto. E aqui ela responde a pergunta do entrevistado. Aqui está entre aspas. Lê a citação. Certo? Não temos precedentes para isso na história das crises recentes. Não temos como comparar isso que está acontecendo com o cenário, por exemplo, de 2008. São crises de natureza muito diferentes. Em 2008 foi uma crise de natureza financeira. Uma crise causada por uma epidemia, ou seja, quando você junta uma crise econômica com uma crise de saúde, é algo inédito. Esse você tem o mesmo valor daqueles que a gente acabou de ver, é um você genérico. Então daria para a gente substituir, por exemplo, por C, quando se junta uma crise econômica com uma crise de saúde, ou quando juntamos uma crise econômica com uma crise de saúde, ou quando se junta uma crise econômica com uma crise de saúde, produz-se algo inédito, certo? Então ele tem, de novo, essa função de impessoalizar o discurso, de ser genérico. Aqui, na pergunta do jornalista, esse você faz referência ao entrevistado, à entrevistada. Então, você tem se manifestado de maneira contrária a isso. Por que você considera essa estratégia pouco efetiva? Então, aqui é o você, o uso clássico do pronome, que tem um referente explícito, que é a entrevistada, certo? Então, aqui ele não tem o mesmo uso que a gente acabou de ver. Aqui é a mesma pergunta que a gente
viu o trechinho lá no início da entrevista, que é quando ela responde na pergunta específica que é colocada. E aqui no final, numa paralisação dessas, você tem paralisação de oferta e paralisação de demanda. Então não é você jornalista, nem você leitor. É que há paralisação de oferta e paralisação de demanda. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. O objetivo da aula foi mostrar para vocês como se faz a revisão. E no final de tudo isso, ou seja, todas essas táticas de revisão que a gente viu, ordenadas, é interessante que você repita o processo. Então, um texto é fruto de várias reescritas. Então, depois que você escreveu, guardou o texto, fez todas aquelas etapas, guarde novamente o texto, deixe ele descansar e aí faça esse processo, até você chegar numa versão que você considere pronta, certo? Ou até, como a gente pode lembrar da vida real, que você tem um prazo para entregar e que não dê mais tempo de você fazer nenhuma alteração no texto. Bom, a ideia da aula de hoje era essa. Espero que tenha ficado tudo claro e bons estudos para vocês. Universiptv.com.br